Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o potencial de ação e epilepsia. O potencial de ação é um fenômeno elétrico que ocorre nas células excitáveis e isso acontece quando o interior da célula fica mais positivo que o exterior. Isso é possível pela presença de canais iônicos específicos na membrana celular, o que permite o fluxo de íons, e mais especificamente o sódio, o potássio e o cálcio. Fisiologicamente, o potencial de ação tem 5 fases, e é o potencial de repouso, o estímulo, a despolarização, a repolarização e a hiperpolarização. Inicialmente, nós vamos falar sobre o repouso, que é quando as concentrações dos íons de sódio e de potássio eles estão regulados pela bomba de sódio e potássio. Para ocorrer o potencial de ação, primeiro a gente precisa de ter um estímulo, e esse estímulo ele abre os canais de sódio, e aí o sódio entra na célula e a célula vai ficando cada vez menos negativa. Dessa forma, cada vez mais canais de sódio vão se abrindo e a célula vai ficando mais positiva. Isso acontece até que a célula atinja o seu limiar e aí nós vamos para a fase da despolarização. Na despolarização é onde ocorre a troca de polo da célula. Os canais de sódio eles se fecham e se abrem os canais de potássio, permitindo a saída de potássio da célula, onde ela acaba perdendo a carga positiva, e aí nós vamos para a repolarização, onde a polaridade elétrica da célula é restaurada gradualmente. Na fase da hiperpolarização, ela ocorre porque os canais de potássio eles demoram mais tempo para se fechar, o que torna a célula mais negativa do que o potencial de repouso. Durante a hiperpolarização, nós temos o período refratário, que é quando a célula não consegue receber nenhum tipo de estímulo. E então voltamos para o período de repouso, onde a bomba de sódio e potássio restabelece a polarização da célula. O que acabamos de explicar está exemplificado nesse gráfico. Na linha verde nós temos o repouso. O número 1 ele é dado como... Aqui está graficamente demonstrado o que acabamos de explicar. Na linha verde a gente tem o repouso. O número 1 é o estímulo. O 2 é a despolarização. O 3 é o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. No 4, nós temos a repolarização. No 5, a hiperpolarização. E no 6, a volta do potencial de repouso. Sucessivas despolarizações e repolarizações ao longo da membrana constituem o chamado impulso nervoso. E essa propagação ela é feita em um único sentido, que é das dendrites para o axônio. A importância do potencial de ação, aqui a gente tem um exemplo, nos neurônios ele é essencial para a transmissão do impulso nervoso ao longo das células nervosas, o que permite a comunicação entre as diferentes regiões do sistema nervoso. Nos músculos, ele desencadeia a contração muscular, o que possibilita os movimentos e as funções vitais. E já nas células do sistema endócrino, ele está envolvido na liberação de hormônios para a corrente sanguínea. Agora nós vamos falar sobre a epilepsia. A epilepsia é dada como uma desordem neurológica e ela é a mais comum em todo o mundo. Ela é uma condição que provoca convulsões. Ela ocorre quando um grupo de neurônios no cérebro fica muito ativo ao mesmo tempo, o que acaba interrompendo seu funcionamento normal, e então uma maior transmissão de pulsos elétricos é enviada, resultando em uma descarga síncrona e desenfreada, o que afeta as funções controladas por essas áreas cerebrais. Temos alguns tipos de epilepsia e a ocorrência delas vai depender das funções que os neurônios desempenham no cérebro. Elas podem ser auditiva, o que pode causar ruído e até a surdez, a muscular, que pode ocorrer espasmos musculares, e a cognitiva, é onde ocorre a perda da consciência. Nós temos alguns tipos de crises epiléticas e entre elas estão as crises mioclônicas, tônico-clônicas
de ausência e epilepsia de lobo temporal. Nas crises mioclônicas, tem-se curtos abalos nos membros e eles podem durar de 1 a 5 segundos e atinge as crianças e os adolescentes. Já nas crises tônico-clônicas, elas atingem todas as faixas etárias, são conhecidas como o grande mal, e ela é caracterizada por convulsões, paradas respiratórias e espasmos musculares. Já nas crises de ausência, elas são conhecidas como o pequeno mal. Elas são muito comuns em crianças e é só uma súbita perda de consciência por menos de 30 segundos. Na epilepsia de lobo temporal, é uma crise parcial bem complexa, com generalizações secundárias. Ela é normal em adultos que sofrem de alucinações e automatismos. Para tratamento da epilepsia, infelizmente, ela não tem cura e é apenas controlada sob tratamento à crise reduzida. Isso porque as suas causas não são muito bem compreendidas e logo não se sabe uma maneira ao certo de se desfazer este processo. Então nós temos 3 vias de tratamento: a via usando medicamentos, a via cirúrgica e a estimulação elétrica. Se o método escolhido for a via cirúrgica, o que pode acontecer é a remoção da área, evitando o surgimento das crises. Porém, isso afeta a perda das funções cerebrais relacionadas com aquela área. E nos casos da crise de lobo temporal, essa prática é mais eficiente do que o tratamento medicamentoso. Caso a estimulação elétrica seja escolhida, o que vai acontecer é a simulação do potencial de ação, através da estimulação elétrica em algum nervo ou região do cérebro. E este tipo de tratamento é indicado para pacientes que têm alguma resistência ao uso de medicamentos ou não é possível ou seguro a remoção do foco epilético. Um exemplo é a excitação do nervo vago. Ele é um tratamento por estimulação regulamentado e de aplicação já difundida para o uso humano. A epilepsia, ela pode causar incapacidade decorrente da sua baixa eficiência do seu tratamento. E os efeitos colaterais, eles podem causar sonolência e a baixa capacidade de concentração, o que acaba por ser um preço muito alto por uma doença que se manifesta somente em alguns segundos, em algum período do dia. Agora nós vamos ver como analisar, através do potencial de ação, a epilepsia. Primeiro, nós nos concentramos nos momentos de disparos dos neurônios. Isso através da identificação e caracterização dos potenciais de ação. Neste processo, nós extraímos, quantificamos e qualificamos os potenciais. No geral, não tem nenhum método superior ou melhor para realizar o teste. E a sua escolha, ela varia de acordo com a adequação ao experimento. E no final, nós chegamos na extração das formas de onda do sinal. E alguns exemplos dessas ondas estão representados na tabela ao lado. E para finalizar, caso você veja alguém que esteja tendo alguma crise epilética, nós deixamos os 7 principais passos necessários para você seguir e trazer todo o conforto possível para essa pessoa, para que ela passe por esse momento da melhor forma possível. Primeiro, você vai manter a calma, vai acomodar e posicionar a cabeça da pessoa de lado, vai afastar de objetos perigosos e de algum risco de queda. Não coloque nada na boca da pessoa e não o segure. Depois não dê água ou não dê nenhum remédio para ela. Depois ajude a pessoa a se restabelecer e ofereça ajuda. Caso essa crise dure mais de 5 segundos, solicite um atendimento médico de urgência. Bom, esse foi o nosso trabalho. Foi um prazer poder falar sobre esse tema.